Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e em breve vamos estar juntos. Bem, crianças, hoje vamos estudar o livro de ciências. Vamos dar continuidade na unidade 2, página 51. Como nascem os seres humanos. Tá aqui, ó, como nascem os seres humanos. Vamos lá? Os seres vivos têm a capacidade de gerar descendentes. E o que significa descendentes? É que se origina de outro ser. Por exemplo, os filhotes e filhos. Olha só, os descendentes da leoa com leão. O descendente do elefante com a elefanta. Tá aí os filhotes dos animais, tá bom? Essa característica garante que os diferentes seres vivos não desapareçam do planeta, né? Porque sempre os filhotes vão crescer, vão ter outros filhotes e assim vai. Então nunca vai desaparecer do planeta, né? Isso ocorre porque eles têm filhotes, que por sua vez poderão ter filhotes, que também poderão ter mais filhotes, certo? O período de gestação dos animais, isto é, o tempo em que a cria está em formação antes de vir ao mundo exterior, depende de cada espécie. Por exemplo, a leoa, o período de gestação dela é de 3 a 4 meses. O período de gestação do elefante, no caso é a elefanta, é 22 meses, tá? É quase. Falta 2 meses para ser 2 anos, né? Olha lá, um tempo bem grande. Olha só, como todo ser vivo, os seres humanos também podem se reproduzir, originando descendentes. Olha aqui o bebê é o descendente da mamãe com o papai, tá? O ser humano se desenvolve dentro da barriga da mãe. Esse período é chamado de gestação ou gravidez. E o bebê leva aproximadamente 9 meses para nascer. O futuro bebê recebe tudo aquilo que precisa para respirar e se alimentar dentro da barriga da mãe pelo cordão umbilical, tá? Então ele respira e se alimenta pelo cordão umbilical, que é uma ligação entre o organismo da mãe e o organismo do bebê. É uma ligação, tá? Na gestação de humanos, o futuro bebê é chamado de embrião na gestação, até o terceiro mês. Então, a partir do terceiro mês, é chamado de feto, até o nascimento, tá? Até chegar ao nascimento dele, até ele nascer. Quando o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado. E em seu lugar fica uma cicatriz chamada umbigo. É esse o nosso piguinho aqui, ó. O nosso umbiguinho era ligado quando estávamos na barriga da mamãe, ligado, tá? Com a mamãe, né? Com o organismo da mamãe. Bem, vamos lá. O bebê, então, passa a respirar sozinho quando é cortado, né? Cordão umbilical. Mas ainda precisa de vários cuidados. Um desses cuidados é ser alimentado com leite materno, que é super importante para o desenvolvimento da criança. O mais indicado para o seu desenvolvimento, certo? Então, leite materno é o alimento mais indicado para seu desenvolvimento, para ele se desenvolver, tá? Nós herdamos características de nossos antepassados. Você já sabe que os seres humanos têm muitas semelhanças e algumas diferenças entre si? Muitas características físicas podem ser herdadas diretamente dos pais, que também herdaram características do antepassado deles, tá? Dos pais dele, dos bisavós, certo? Observe a fotografia dessa família. Os filhos são parecidos com os pais. Eles herdaram características da mãe e do pai. Olha só os filhos.
parecidíssimos, né? Com a mãe e com o pai. Agora vamos às atividades. Número 1. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Vocês vão completar com as palavras-chave aqui do quadro, tá bom? A. Os seres vivos podem se reproduzir originando, tá? Vocês vão ver a palavra adequada aqui e certa para completar. B. O período de desenvolvimento do bebê na barriga da mãe é chamado de, ou, vocês vão completar esse espaço em branco. Letra C. Antes de nascer, o bebê é alimentado pela mãe por meio do... Aí vocês vão responder aqui, tá? A resposta está toda aqui. Só ler, completar. Bem, 2. Leia o texto a seguir e depois responda as questões, tá? Um bebê não sobrevive sozinho, depende totalmente de seus pais ou de quem cuida dele. E mais tarde, conforme for crescendo, dependerá da sociedade para poder se desenvolver. As sociedades foram criadas para que os homens possam sobreviver e também conviver uns com os outros, certo? Vamos lá às perguntas. Letra A. De que cuidados um bebê necessita para sobreviver? Vamos responder. Letra B. Hoje você não é mais um bebê. Atualmente, você também precisa de outras pessoas para se desenvolver? Vamos lá? Hoje você não é mais um bebê. Atualmente, você também precisa de outras pessoas para se desenvolver? Uma pergunta. Será que uma pessoa pode sozinha suprir todas as suas necessidades? Tá? Outra pergunta. Então, são duas respostas, tá, crianças? Então, atividades é a página 53. Agora, vamos para a página 54. Nosso organismo continua mudando. Todos os seres vivos nascem e um dia morrem. E isso também ocorre com os seres humanos. Contudo, entre o nascimento e a morte, passamos por mudanças que podem ser sentidas em diferentes fases da vida. Vamos lá, na infância, tá? Vamos na primeira fase, na infância. O organismo se desenvolve rapidamente. Aprendemos a falar, ficar em pé, andar, segurar e utilizar objetos, tá bom? Olha, essa fase da infância, ela inicia no nascimento, tá? Até 12 anos. Chamamos de infância, tá? Vai do nascimento aos 12 anos. Na adolescência, ocorrem alterações no corpo. Essas mudanças ampliam as diferenças que existem entre meninos e meninas. Começam a crescer pelos no corpo e as meninas desenvolvem seios, por exemplo. Os meninos também, as vozes dos meninos mudam, né? Ficam assim mais grave, né? A voz dos meninos mudam. Então, há essas mudanças, tá? No corpo dos meninos e das meninas. Na fase adulta, o organismo atinge seu desenvolvimento máximo e o corpo para de crescer. Geralmente, nessa fase, o homem e a mulher estão prontos para se reproduzir e gerar descendentes. Durante a velhice ou terceira idade, o corpo também passa por mudanças e vai lentamente perdendo as características da juventude. Aqui é a infância, como eu já falei, né? Que inicia do nascimento, tá? E vai até 12 anos.
A adolescência. A adolescência vai de 12 a 18 anos, aproximadamente. Tá? A fase adulta. Ela começa aos 18 anos e termina aos 64 anos, tá? Que é uma adulta jovem, né? Mas aí depois passa, aí vai até os 64 anos, tá? A fase adulta. A velhice inicia aos 65 anos, é a última fase, tá? E é a última fase da vida, tá? Bem, as pessoas em todas as fases da vida merecem respeito, devem ter seus direitos garantidos e viver com dignidade, certo? Os direitos são comuns a todas as pessoas, mas dependendo da fase da vida em que elas estiverem, podem ter assegurados direitos específicos, como é o caso dos idosos e das crianças. Os idosos têm seus direitos garantidos por meio de um documento, o Estatuto do Idoso, que foi sancionado em 1º de outubro de 2003. Seu objetivo é regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, tá bom? Então, é o Estatuto do Idoso, os direitos deles estão lá assegurados, tá? Os idosos, as crianças ou adolescentes têm direitos garantidos em leis próprias, tá? Tem o direito das crianças, tem as leis lá, segurando os direitos das crianças, dos adolescentes, tem o Estatuto da criança e do adolescente. A seguir, você fará uma pesquisa e conhecerá um pouco melhor os direitos das crianças. Tá? Todas as crianças têm direitos que devem ser respeitados. Esses direitos foram estabelecidos em 20 de novembro de 1959 por representantes de centenas de países. Então, faça uma pesquisa na internet para saber quais são os direitos das crianças. Para realizar uma pesquisa, é muito importante acessar sites confiáveis. Não é qualquer site, né? Tem aquele site mesmo de estudo, de pesquisa, e coletar dados em mais de uma fonte. Portanto, a seguir, você encontrará 2 sites para consultar e a orientação como acessá-los. Tá aqui, ó, aqui abaixo tem 2 sites, tá? Para vocês acessarem, fazer a pesquisa de vocês. Depois de fazerem a pesquisa no caderno, vocês vão se reunir com 2 colegas, tá? Olha, número 1, tendo à mão as informações que pesquisou, então depois que vocês fizerem a pesquisa no caderno, tá? Vocês vão fazer dupla e cada grupo representará com os desenhos ou ilustrações. Cada grupo representará com desenho ou ilustrações 2 direitos básicos da criança, tá? Em uma folha avulsa. Já o desenho vai ser em uma folha avulsa. A pesquisa vai ser no caderno. Os trabalhos serão expostos no mural, tá? Em sala de aula. Então, vocês vão fazer essa atividade quando nós retornarmos, tá bom? Certo? Agora, vamos novamente às atividades. Vamos lá às atividades. Número 1. Veja a fotografia de várias pessoas de uma família, tá? Depois, mencione oralmente em que fase da vida se encontram essas pessoas. Vocês vão observar, tá? Essa família formada
por diversas pessoas, tá? E que fase da vida se encontram estas pessoas? Tem várias fases aqui, né? E vocês vão observar e responder oralmente. 2. Observe a sequência de imagens e com um colega responda as questões. Então, vocês vão fazer em dupla, tá bom? Vamos lá? Letra A. Por que a barriga da mulher cresceu e depois diminuiu? Você vai responder junto com o coleguinha, tá? Aí vocês vão responder. Por quê? B. Quanto tempo costuma durar a gestação humana? C. Logo depois do nascimento, qual é o alimento que se dá ao bebê? Letra E. E antes de nascer, como o feto se alimenta? Número 3. Rosana dorme com um bicho de pelúcia e gosta de andar de bicicleta. Ela é muito dedicada aos estudos, sabe ler e escrever muito bem. Gosta de livros e jogos que propõem desafios. Rosana percebeu há pouco tempo que seu corpo mudou. Os seios começaram a se desenvolver. Letra A. Em que fase da vida a Rosana está? Vocês vão ler, tá? Esse pequeno textinho aqui, tá? E responder. B. Pesquise imagens em livros e revistas. Então, você vai pesquisar imagens em livro e em revistas. Recorte e cole no caderno de ciências, tá bom? A imagem de uma pessoa que se encontra na mesma fase da vida de Rosana. Então, vocês vão recortar, ou em livro, ou em revista, tá? Uma pessoa que esteja na mesma fase, pessoas, né? Da mesma fase de Rosana. Que fase ela está? Então, tem que ser a mesma fase, certo? Vocês vão recortar e colar no caderno. A quarta questão. Observe a fotografia abaixo, depois converse com os colegas e o professor a respeito dela, para responder as questões, certo? Olha lá. Vocês vão observar a fotografia abaixo, vocês vão conversar com os colegas e o professor, tá? E comentar a respeito dessa fotografia. E responder as perguntas abaixo. Vamos lá. Letra A. O que o menino está fazendo? O que o menino está fazendo? B. Como ele conseguiu ficar maior do que é? Como é que ele conseguiu, ficar maior do que é? Letra C. Em que fase da vida humana ele se encontra? Letra D. Qual será a próxima fase depois dessa? Depois dessa fase que ele está. Está bem? Então, crianças, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Fique com Deus e um ótimo